que vejam bons exemplos e queiram copiá-los, porque eu não conseguirei transmitir tudo hoje aqui, aquilo que penso na minha vida real e naquilo que eu sinto no dia-a-dia, mas aquilo que realmente existe no dia-a-dia eu vejo um potencial imenso em Portugal, a vários níveis, seja empresarial, seja institucional, seja no campo formativo, porque os portugueses têm uma característica que eu não conheço em mais lado nenhum. Eu visito e lido com pessoas de diversos países por obrigação, por necessidade, porque para crescermos temos que crescer lá fora, cá dentro não temos essa possibilidade. E vejo que Portugal tem, os portugueses têm uma palavra que lá fora nem existe, eles nem conhecem. São muito desenrascados. Essa palavra não existe lá fora. Eu quando pergunto como é que eles dizem alguém ser desenrascado, eles não sabem dizer. Eles não sabem dizer. Portanto, têm muita dificuldade em concentrar numa única palavra, desenrascado, essa forma de estar. E os portugueses não têm essa capacidade. Aliás, eu em 1994 disse uma coisa que vou-vos dizer aqui, que eu disse o seguinte: o Estado castrou o empreendedorismo em Portugal em 1994. Porquê? Porque absorveu muita gente para si própria e eu fazia entrevistava muita gente, muitos jovens, sobretudo, porque eu trabalhei muito ao nível do empreendedorismo em 93, 94 e 95, e todos eles, quando eu lhes perguntava, então, mas qual é que é o seu objetivo de vida, o que é que você quer fazer? Todos diziam, eu quero ir trabalhar no Estado. Eu quero ir trabalhar no Estado. Toda a gente dizia isso. Hoje em dia, os jovens sabem que não podem trabalhar no Estado. Hoje em dia, as pessoas sabem que não é no Estado que devem trabalhar. Deve ser na economia real, na vida real. E nós estamos a ver um conjunto de jovens eu conheço uma imensidão de jovens que têm estado a trabalhar individualmente e em colaboração, em parcerias colaborativas, em coworks, que surgiram imenso por este Lisboa fora e pelo Porto, e não surgiram no resto do país, mas é pena, eu acho que deviam surgir também. E em que as pessoas em parcerias, jovens em parcerias, estão a criar soluções para eles próprios. Sabem que não é o Estado que vai empregá-los, sabem que têm que ser eles a criar dinâmicas individuais e eles estão a conseguir fazer isso. A atividade empresarial deve aceitá-los agora dentro das suas unidades e, portanto, as empresas devem aceitar estes jovens dentro destas unidades, mas as empresas não estão preparadas para os receber, nem estão preparadas para receber doutorados. É preciso pensar quais são as empresas em Portugal que estão preparadas para receber doutorados. Porque a maior parte delas, a maior parte da indústria em Portugal e da atividade empresarial é composta por PMEs. As PMEs não estão preparadas para receber doutorados. E os doutorados não estão preparados para ir para lá. Agora, Portugal fez um investimento fortíssimo nestes jovens, nestas pessoas. Tem que tirar o retorno. Como? É uma pergunta que eu deixo aqui para todos, porque esta conectividade tem que se fazer, mas tem que se pensar qual é o melhor modelo. E garanto-lhe que não é apenas criar uma bolsa para que eles possam integrar e estar dentro das empresas. É preciso também criar uma cultura nas empresas, organizacional também, e planificada, e ajudar os empresários a crescer. E há pouco, quando falou no tipo de empresário que existe, é este empresário que existe na maior parte das empresas das PMEs, ainda hoje em dia, não estão disponíveis para aceitar estes doutorados. Portanto, eu deixo aqui ficar isto como tema de discussão, como é que isto é possível e como é que esta questão pode ser trabalhada, porque é essencial. Obrigada. Bom, ficaram aqui várias ideias. Eu ia só pedir ao Sr. Bastonário de Ordens e Engenheiros para ele vai fazer ali uma pequena apresentação, pedir só para sobre este tema. Agora olhando, falámos aqui de conectividade física e a questão como se enquadra aqui na plataforma Economia Global. Obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Depois destas excelentes apresentações que têm a ver com uma vivência muito grande no setor empresarial, compete-me a mim, de acordo com o programa, falar da conectividade física. Ela, de certo modo, já foi abordada pelo engenheiro Clemente Pedro Nunes, mas começava por colocar aqui os itens que são as prioridades dentro da utilização dos fundos comunitários, que são o incentivo ao investimento empresarial e inovação, a criatividade, a internacionalização e a formação, o reforço das capacidades de investigação e inovação, que de certo modo já foram aqui afloradas,
O desenvolvimento das sinergias entre empresas, centros de investigação e desenvolvimento do ensino superior é um tema quente, é um tema que o país ainda não abordou como deve ser, mas está a mudar. Eu próprio estive como keynote speaker no primeiro congresso de doutoral de engenharia no Porto, na Faculdade de Engenharia do Porto, que revela que as próprias escolas de ensino superior, nomeadamente as universidades, mudaram o paradigma e que incorporaram não apenas o chamado Doctor of Philosophy, portanto, mas um doutoramento na empresa e para as empresas. É evidente que tudo isto vai demorar tempo, que este processo é um processo relativamente complexo, é difícil. Eu próprio, quando era presidente do laboratório, convidei várias empresas de construção civil para me definirem o que é que queriam. E o sucesso foi muito baixo, para não dizer nulo, porque da parte empresarial também não havia aquela capacidade para nos ajudar a refletir no sentido de fazer a investigação para quem ela deve ser útil. E, no final, aquilo que eu vou utilizar como focal, com particular atenção. A melhoria da conectividade internacional da economia portuguesa. Como é que ela se pode processar, não apenas na conectividade física, no sentido dos transportes, mas também aquilo que é a rede europeia de transportes, a rede de telecomunicações e também a rede de energia. Todas elas são determinantes para a economia portuguesa, dado que estamos aqui por um pouco num ilhéu em termos físicos, mas do ponto de vista global temos que lutar com uma economia cada vez mais globalizada. A competitividade nos mercados internacionais, portanto, a globalização dos mercados, a diminuição do ciclo de vida dos produtos, nomeadamente nos têxteis, a moda, aquilo está em evolução constante. Nós não podemos gastar tempo no envio do produto em antecipação para que ele tenha a eficácia na sua venda que todos sentimos necessidade. Externalização de muitas atividades produtivas e, portanto, tudo isto transfere ou confere ao transporte e à logística uma importância estratégica em termos de rendibilidade das empresas, de competitividade dos mercados internacionais. A conectividade física assenta em infraestruturas e redes logísticas e assenta, como eu disse há bocado, em redes de transporte, de energia e de telecomunicações. Não podemos esquecer isto. Aliás, ela foi aflorado aqui, já pela relevância que este aspecto assume no meio empresarial do turismo e não só. Quer dizer, o grande mercado, a grande circulação, as grandes autoestradas das telecomunicações, como o Algora que referiu, nomeadamente à internet, como a autoestrada, é fundamental para o sucesso das empresas. E os investimentos devem ter por objetivo a valorização da centralidade atlântica e da posição geográfica de Portugal. A combinação de aeroportos, movimentação de passageiros, telecomunicações em banda larga, sempre isto como determinante, e vou sempre repeti-lo, que é a chave para atrair serviços. Umas empresas que não tenham no país de destino o seu investimento esta capacidade de ter redes fortíssimas de telecomunicações em banda larga é um handicap que elas próprias avaliam antes de fazer o investimento, para além da conectividade física que todos conhecemos. A combinação de aeroportos com todos os outros meios de transporte. Cada vez mais o aeroporto não é só para transporte de passageiros, é transporte de mercadorias e a conectividade com os outros meios de transporte, sejam eles via terrestre, sejam portuárias, é determinante. A integração funcional a norte e a sul de aeroportos, portos e plataformas logísticas para funcionar como uma plataforma global. O transporte de mercadorias para o centro da Europa, privilegiando a ferrovia, mas envolvendo sempre um modo menos dependente da via terrestre, a importância do transporte marítimo de curta distância. Isto é, a criação da ferrovia em Portugal, na ligação direta que é expectável em bitola europeia entre Sines e o centro da Europa, o tal famoso corredor atlântico, vai até Estrasburgo, não é a curto prazo que se desenvolve. E cada vez mais começa a aparecer a importância do transporte marítimo de curta distância. Portanto, o transshipment, por exemplo, em portos de águas profundas, como é o caso de Sines, e a partir daí fazer o transporte daquela mercadoria direcionada em função de determinados objetivos que estão bem elencados.
Portanto, Portugal deve encarar a sua conectividade internacional em termos de transporte segundo 3 óticas distintas. Soluções eficazes e sustentáveis em termos ambientais, é um aspecto também determinante e cada vez mais. A Europa, dependente energeticamente, está a definição de políticas que têm uma lógica de redução dos consumos energéticos, portanto, uma redução de poupança de energia e, como todos sabemos, o meio de transporte mais vantajoso do ponto de vista de eficácia e de redução de custos por quilómetro e por mercadoria transportada é a ferrovia. Soluções que permitam desempenhar funções de conectividade internacional na Península Ibérica, disponibilizando a sua fachada atlântica. Soluções que contribuindo para a conectividade internacional da Europa, reforcem a conectividade de Portugal. E aqui é sempre bom visitar os pensamentos da Europa, que não são constantes, mas estes aqui são determinantes para aquilo que é uma estratégia que deve ser a base do país. A Estratégia Europeia do Sistema de Transportes para 2050 estabelece estas metas. Até 2030, 30% do transporte rodoviário de mercadorias em distâncias superiores a 300 km deverá ser transferido para outros modos como o ferroviário ou o marítimo ou fluvial, devendo essa percentagem ascender a mais 50% até 2050. Portanto, esta meta caracteriza exatamente os grandes objetivos da União Europeia de redução também dos consumos energéticos e baixo custo no fator de transporte. Quero dizer que eu estive, por exemplo, na Colômbia a assistir a uma apresentação sobre as infraestruturas. E o custo, seja dele o que for, em média, 38% é transporte. Veja-se a relevância, por exemplo, para países como aquele em que não têm malha praticamente de transporte, não têm portos significativos, apenas têm neste momento a necessidade de criar infraestruturas que atravessem aquela orografia terrível. Esse foi referido pelo responsável para as infraestruturas daquele país, que 38% do custo do valor final, portanto, que é colocado numa prateleira, 38% é transporte. Até 2050, o transporte de médio curso de passageiros em distâncias iguais ou superiores a 300 km deverá, na sua maioria, ser transferido para o modo ferroviário. Ora, perante isto, temos que encarar o país nesta lógica e nesta perspectiva. Outro aspecto que é importante é o seguinte: a União Europeia continua a ser o maior bloco comercial do mundo. Queiramos ou não, é uma realidade. No entanto, mais de 80% do que os países que a integram importam ou exportam usa o transporte marítimo. Ou seja, o transporte marítimo tem uma predominância em termos de volume e em termos de negócios, chamamos assim, determinante. Repito, mais de 80% que os países que a integram importam ou exportam fazem-no por transporte marítimo. Daí a importância da nossa localização estratégica. Daí a atenção conferida aos portos e a preocupação de os ligar de modo adequado às redes de transporte terrestre que assegurem o escoamento e a drenagem da carga por eles transitada. Por isso achei muito estranho que na sessão anterior se tivesse referido que algum gestor de um determinado porto, nomeadamente Setúbal, tenha inviabilizado, por razões que não se entende muito bem, mas nem bem nem mal, mas é uma realidade que foi aqui transmitida, porque a estratégia não é do porto, a estratégia tem que ser do país. E os países e os portos têm que ser complementares. Não pode ser um presidente de Câmara, ou seja quem for, que diga eu quero um porto aqui na minha zona porque me vai desenvolver 300 ou 400 postos de trabalho e os investimentos não interessam porque não é, o custo do dinheiro não está incorporado no processo de decisão. E por isso mesmo, e porque houve muitos erros no passado nesta matéria da decisão, que é sempre política, a decisão tem que ser sempre política, mas ela não pode ser feita sem a devida sustentação técnica, económica, financeira, análise ambiental, do ordenamento do território. Isto é, tem que haver um checklist que garanta que o político, ao decidir, não o faz porque sim. Mas falo porque tem por trás toda uma avaliação criteriosa que corresponda àquele cumprimento desse mesmo checklist. E a Ordem dos Engenheiros desenvolveu um documento chamado Documento Orientador, para que, no ponto de vista político, essa decisão não fosse arbitrária e que não fosse sustentada devidamente, porque o dinheiro é de todos. E não é
porque determinada situação favorece uma decisão numa determinada linha de pensamento, ela não tenha que estar bem sustentada e independente do partido que está no governo, nomeadamente os grandes investimentos públicos. E daí a importância de que o processo de decisão, e repito, e nós temos-lo ofendido à exaustão, embora com feedbacks nem muito adequados, mandei a todos os ministros este documento, mandei a todos os grupos parlamentares, e o vazio é uma área em que nós não sabemos trabalhar muito bem. Daí a atenção conferida aos portos e a preocupação de os ligar. O país é tão pequeno que não se pode dizer que os portos têm que ter uma gestão independente. Terão, no sentido de rentabilizar e valorizar a sua capacidade daquela atividade. Mas eles têm que ser integrados no país. Daí não poder admitir que pudesse acontecer a situação que foi referida, que o gestor do Porto de Setúbal inviabilizou, ou pelo menos dificultou, ou pelo menos impediu que determinado investimento viesse para Portugal, porque dizer que o Porto dele era melhor que o de Sines, ou vice-versa. Portanto, daí a atenção aos portos e à preocupação de os ligar às redes de transporte terrestre que assegurem o escoamento ou a drenagem da carga por eles transitado. Isso é importante porque o produto não pode parar. Não é a velocidade, por exemplo, na ferrovia que é determinante na mercadoria. É não parar. O produto não pode parar. Não é por estar com velocidades de 200 km/h ou 150 km/h que determina a eficácia ou de competitiva daquele meio de transporte. A mercadoria não pode parar. Tem que ter o centro de destino, o centro de partida e o centro de destino estar muito bem equacionado para que os tempos mortos não existam. Até porque muitas vezes os produtos são perecíveis. Portanto, tendo em conta as funções de trânsito de cargas vindas da Ásia e Américas para a Europa do Norte, Espanha, Mediterrâneo, etc., Portugal terá de se desenvolver em termos de conectividade em torno dos portos. Com relevância na expansão da sua capacidade de movimentação de contentores, em articulação com as adequadas plataformas logísticas de bons acessos rodo-ferroviários. Já aqui foi referido aquela situação anacrónica dos tais 20 km de ligação entre Sines e A2, que não se compreende e, tendo havido umas decisões tão rápidas e boas em determinadas áreas, não se compreende porque é que esta decisão não foi tomada ainda pelo poder político. Até porque o dinheiro não é assim tanto como isso. A conectividade internacional da Europa. Os principais aeroportos de passageiros, em particular da componente de carga, localizam-se onde? No norte da Europa. O aeroporto com alguma dimensão mais próximo daqui é o de Madrid, mas que gera valor relativamente baixo. Nós estamos na segunda divisão. Os principais portos, nomeadamente os que movimentam carga contenorizada, localizam-se também no noroeste da Europa. O sul da Europa tem atualmente funções mais restritas na conectividade internacional da Europa. A Península Ibérica, só na sua fachada mediterrânica e no centro, Madrid, tem aeroportos e portos que se situam no que se pode designar por segunda linha europeia. E este é um aspecto que nós temos que ter em conta e com grande relevância, porque o nosso vizinho é determinante nas opções que tivermos que tomar. Portugal não pode escorar relevância na função de âmbito global das ligações internacionais do papel de tráfego aéreo. Portanto, esquecer o tráfego aéreo como um papel determinante na própria conectividade é não estarem atentos àquilo que se passa neste momento. Portanto, a competitividade do país está também associada à capacidade que o país tem de ter aeroportos de elevada capacidade de movimento de pessoas e de mercadorias. Não esquecer as mercadorias. A comunidade de articulação entre as funções deste tráfego com as funções portuárias permitirá reforçar o papel de Portugal como plataforma de trânsito de integração. A conectividade permite alicerçar relações estreitas com economias emergentes, que é o caso da Ásia, ou de preferência com as regiões mais inovadoras dessas economias e as novas multinacionais que se projetam dessas regiões para o mundo. O aeroporto de Lisboa reclama reflexão. Por condicionamentos financeiros, fez-se a opção de apostar tudo na Portela, dando a ideia de que o assunto está resolvido. Mas não está. Deverá existir um grupo de reflexão estratégica com o objetivo
de. Portanto, não devemos parar. Não se fez, muito bem, foi uma decisão tomada na altura, com os condicionamentos que havia. Mas a decisão não é estática. Temos que pensar no futuro. E o pensar no futuro pensa em planos estratégicos. Avaliar em contínuo as implicações das diversas soluções possíveis, sem restrições, sem partir perigo. Acautelando a resposta à evolução do tráfego e à localização das alternativas mais interessantes. Analisar o modelo de financiamento do novo aeroporto de Lisboa, que possa desempenhar de forma atrativa a sua função de hub no transporte de passageiros, designadamente as ligações Europa, Atlântico Sul e mercadorias. A nossa vocação tem sido Norte-Sul, nada com a forma como se está a desenvolver a globalização, temos que pensar no Oeste-Oeste. E o aeroporto de Lisboa tem estado vocacionado fundamentalmente para o Norte-Sul. O potencial aumento das trocas entre a Europa e os Estados Unidos e o Canadá, derivado do chamado Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os Estados Unidos, em negociação. Não sei qual é o estado de desenvolvimento, mas isto corresponde a 900 milhões de pessoas. E 900 milhões de pessoas localizadas nos países mais desenvolvidos do mundo. Portanto, é uma economia que tem que ser vista com muita atenção em termos de conectividade. Investir em infraestruturas que valorizem a posição geográfica de Portugal e permitam intervir numa maior variedade de fluxos. Podem ser de mercadorias, de energia ou passageiros. A norte é crucial o timing de arranque das obras previstas no Porto de Leixões. Nova plataforma logística, novo terminal de contentores e a ligação ferroviária de Leixões ao centro da Europa. Na procura de uma solução integrada para as infraestruturas de ligação internacional, é crucial ter em conta os portos de águas profundas do Sul, designadamente Sines. Precisam de servir o Interland de Espanha e de serviços de transporte marítimo de curta distância para a Europa. Relevante face às limitações de carga gerada em Portugal, sendo relevante a garantia de frequência e rapidez. Determinante a combinação dos sistemas aeroportuário e portuário do sul de Portugal. As futuras ligações ferroviárias para a Europa dependerão no essencial dos projetos de redes transeuropeias da União Europeia e das prioridades de Espanha e França. Estamos aqui no ocidental praia lusitana e, portanto, temos que ter em conta que temos que atravessar todo aquele terreno para que esse objetivo seja concretizado. O reforço do porto de contentores de Sines, porto de águas profundas, e na sua ligação ferroviária à Europa, focado no transporte de mercadorias, da forma economicamente mais viável e conclusão da autoestrada, como já foi dito aqui e estou a repetir. Abrir e facilitar o investimento de construção de um par de tanques em Sines, de forma a desenvolver esse porto como um hub para transshipment para outros portos da costa europeia atlântica, desejavelmente até o Havre. Uma estratégia para os transportes constitui um desafio, uma oportunidade, uma necessidade. Essa estratégia é determinante nas regiões periféricas e exige análise custo-benefício bem estruturadas. Não o porque sim, como muitas vezes assistimos. Pergunta-se porque é que se está pensado uma determinada infraestrutura num determinado local. E muitas vezes a resposta é porque sim. Portanto, nada se deve fazer com dinheiro que é público sem a devida sustentação que eu já elenquei. Investimentos criteriosos. Decisão política sustentada em análise técnica, económica, financeira, ambiental e referir aquilo que eu também, como sou beirão, costumo dizer na minha terra, quem há de gabar a filha se não a mãe que a quer casar. Eu estou a gabar o documento produzido pela Ordem, não porque ele seja determinante, mas é um ponto de partida e não um ponto de chegada. A implementação, outro aspecto que é o mercado de energia. A implementação do mercado interno de energia. Ultrapassar as chamadas ilhas energéticas que atingem em particular a Península Ibérica, garantindo o reforço das interligações, eletricidade e gás, nesta zona da Europa e sua conexão com França. Aqui foi referido há bocado, e muito bem, que anda por 3% na isso e agora foi negociado os 10% para 2020. Vamos lá ver. 2020 e qualquer coisa. 20 e qualquer coisa. Concluir a terceira interligação de gás natural entre a Espanha e França, através da Catalunha, para potenciar os 7 terminais de LNG já existentes na Península, abastecendo de gás natural o centro da Europa e reforçando a concorrência em Portugal e tornando a Europa menos dependente do monofornecedor. Este é um aspecto importante. A rede de transporte de telecomunicações, é necessário que o nosso país disponha de serviços mais avançados de comunicações que poderá ser acelerado por um mercado único digital, como preconizado pela Comissão Europeia. Embora não diga como,
mas já está uma orientação nesse sentido. A posição geográfica de Portugal reúne excelentes condições para que o nosso país estejam localizadas estações terrestres de passagem de cabos de fibra óptica, quer os que se destinam à América do Norte, à América Latina, à África ou os que atravessam o Mediterrâneo com destino à Ásia. Portanto, a nossa localização privilegiada potencia esta situação. Por último, e porque eu sou um beirão, como dizia a doutora acabou de referir, a relevância da conectividade em zonas afastadas do nosso zona litoral, que ocupa 80% das pessoas do país, penso que tem que se repensar o sistema das SCUTs. Isto de se pensar que as SCUTs têm que ter o mesmo valor em termos de taxa por quilómetro, qualquer que seja a parcela do território, é, no meu entender, uma preguiça. É preguiça, porque temos neste momento instrumentos que nos permitem definir como, quando, a que horas e em que condições é que podemos potenciar a utilização de uma determinada infraestrutura que lá está, que não vai custar mais dinheiro. E, dentro desta lógica, a conectividade rodoviária baseada na SCUT pressupõe uma análise custo-benefício que defina para uma determinada receita, por exemplo, a atual, não estou a reduzir receita, qual deve ser o tarifário mais ajustado e a sua evolução ao longo do tempo, em cada dia da semana e em cada hora do dia. Os investimentos são feitos, o tarifário deve ser ajustado e um balanço económico regional. Temos os pórticos, temos toda a informação. Porque é que não gerimos essa informação no sentido de otimizar o uso de uma infraestrutura? E a A23, por exemplo, que está, não digo às moscas, sobrecarregando estradas secundárias e com efeitos desfavoráveis, no meu entender, não só porque o investimento na manutenção das estradas é baixíssimo ou nulo, a sinistralidade aumenta, etc. Portanto, deve contemplar uma análise macroeconómica que contemple em cada caso o emprego, a criação de postos de trabalho, o estímulo à economia local, isto é muito relevante para a zona interior, o investimento, o produto marginal, os encargos estimados nas contas públicas, encargos após a entrada das portagens. Há SCUTs que 30% é para pagar o investimento da gestão do tráfego. Pergunto, será a melhor solução? Só faço perguntas, eu não estou a dar respostas. Encargos estimados nas contas públicas, encargo após a entrada das portagens, encargos com intervenções em estradas alternativas. Quanto é que nos vai custar estarmos, por exemplo, a trabalhar na 125, que é uma rua, no Algarve, em vez de facilitar a circulação na Via do Infante? Eu não estou a dar soluções, estou a fazer perguntas. E qual é a sinistralidade e custos económicos no corredor, incluindo estradas alternativas e, no final, claro está, que é um produto que é a receita fiscal. Tenho aqui vários assuntos mais, mas não queria... as várias decisões que têm sido tomadas ao longo do tempo, Portugal e Espanha, que isto é numa cimeira de 2012, que era rapidamente tínhamos que avançar com a ferrovia, mas o que eu queria dizer fundamentalmente é que temos infraestruturas. Usem-nas de uma forma eficiente e economicamente adequada. Era essa a ideia que eu queria dar. Bom, já estamos um pouco adiantados na hora. Já estamos eu ainda dava margem para uma pergunta, se alguém... Eu tinha uma pergunta. Ora, por favor. Muito obrigado. Um pequeno comentário que eventualmente vai